Olá, meu nome é Professor Renato Erich Kleiber, mestre em Administração de Empresas. Estou aqui para conduzir você nesse vídeo, onde estaremos apresentando a você a estrutura do nosso curso de Gestão de Projetos e Práticas Simuladas, oferecidos pela Faculdade Pascoal Dantas no seu curso de Administração. Inicialmente estamos com a tela aqui mostrando como é o site, a plataforma de apoio que nós temos aqui. E eu quero chamar a sua atenção para que esteja de olho sempre nesses avisos do professor aos alunos. Sempre poderemos ter alguma novidade e assim por diante, comunicar coisas que são importantes para o andamento do treinamento. A estrutura do nosso curso é dividida em aulas. As aulas têm dentro de si vários conteúdos, como você está podendo verificar aqui agora. E esse conteúdo que eu quero estar conversando com você, orientando para que você possa estar tendo toda a segurança no que você deve estar pegando ou não para imprimir ou para apenas consultar na tela. Como você pode perceber, cada aula tem um conjunto de informações. E esse conjunto de informações varia desde informações que você vai ter da parte de gestão de projetos, que são a maioria das aulas, até a prática simulada de gestão, que na realidade resume-se a uma introdução aos conceitos de jogos de empresa, jogos para simular situações em que nós vivemos na empresa. Por essa tela aqui você poderá perceber que quando o ícone tem essa informação aqui de como se fosse uma espécie de uma bolinha de um globo, né? Significa que a informação está externa, ela tem que ser baixada da internet. Então são alguns links que estão dentro de onde você está vendo aqui agora sublinhado, né? Aqui também outro que você também terá sublinhado e você deverá ter baixado tudo isso aqui ao longo do curso para poder estar estudando e estar se preparando para ter um bom profissional que domina esses entendimentos da parte de gestão de projetos e jogos de empresa. Nesta abertura eu gostaria de estar mostrando a você uma visão geral do nosso curso através do mapa mental ou mapa conceitual dessa disciplina. Este mapa mental que você agora está vendo aqui, ele é um mapa mental ou mapa conceitual da disciplina feito nos padrões dos moldes da nossa instituição. E você estará tendo acesso a esse material totalmente aqui. É claro que você vai descobrir que isso aqui precisa de um software sobre o qual ele é trabalhado, sobre o qual ele foi feito, sobre o qual ele pode agora ser consultado. É o Xmind, que você daqui a pouco verá instruções para poder baixá-lo. Mas quando você tiver nele, claro que você não vai conseguir enxergar com essas letras muito pequenas, então vem aqui no sinal de mais e vai ampliando, vai aumentando o tamanho até ficar num tamanho que você possa estar mais à vontade para ler a informação. Inicialmente eu quero dizer que eu vou estar tratando nesse momento mais dessa parte de conceitos centrais. Opa, não vamos diminuir tanto assim, né? Que está aqui à nossa direita. A parte acima fala das ferramentas que são teoricamente apresentadas ou incentivadas ou utilizadas ao longo desse treinamento, dos métodos de aula que nós tínhamos imaginado, da parte de termos técnicos, que é toda uma espécie de dicionário que você vai ter. Então você sempre pode estar consultando ele aqui, daqui a pouco a gente vai consultar alguma coisa só para ver como funciona, dos fatos pertinentes à parte aqui e os conceitos secundários. Mas nesse momento eu quero chamar a sua atenção para esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 módulos, que são na realidade a estrutura, uma espécie de um índice sobre o qual todos os nossos assuntos foram arrumados, tá? Inicialmente você vai descobrir que existem algumas bolinhas aqui que, se você clicar nelas, você vai ver que elas abrem mais assuntos, tá? Então nós vamos estar abordando e utilizando esse mapa em nossas videoaulas. Então não se preocupe aqui agora em decorar. Vamos até aumentar o tamanho para você poder ter uma ideia do que foi aberto aqui agora, né? Está percebendo aqui que
existem sempre algumas bolinhas atrás que quando você clica, ela mostra. Essa estrutura de mapa mental segue a abordagem top-down, onde você começa com um assunto maior e vai hierarquicamente abrindo informações ao longo da apresentação, ao longo da estrutura do mapa, tá? Então, nesse momento, eu não estou querendo que a gente memorize tudo, porque nós vamos passar item por item desses aqui, mas o mais importante é que você saiba que nós vamos ter o primeiro módulo que vai tratar sobre ambiente organizacional, a empresa em si, onde ela está inserida, o que ela faz, as primeiras decisões, quando eu quero realmente ter um projeto, a concepção inicial do projeto, toda a parte de inicialização, começando o projeto, dando seu startup, seu pontapé inicial, a programação das atividades, a execução no seu dia a dia, a conclusão do projeto e, por fim, nós vamos trabalhar a questão de jogos de empresa, onde aqui sim, como eu já falei, é um tema um pouco à parte, mas que tem a ver, porque se você projeta um projeto, se você faz uma gestão de um projeto, você no fundo está preparando toda uma simulação de ambiente para depois poder chegar na prática. Então, a única coisa é que jogos de empresa se torna um pouquinho mais lúdico a questão, e nós vamos ver isso mais adiante. O que é importante é que você descobrir que nesse aqui nós vamos estar trabalhando reuniões bem-sucedidas, dando a vocês uma ideia de como conduzir bem as reuniões na sua empresa, e do outro lado, os jogos de empresa em si, onde nós vamos abrir toda uma história aqui, e você vai ver isso através de 3 capítulos que você terá que ler de um livro que nós vamos indicar mais tarde, tá bom? Então, por enquanto, saiba apenas que a nossa estrutura aqui ela é composta de 8 módulos, tá? Esses módulos a gente os organizou de acordo com um treinamento que também foi dado no Grupo Cato, onde nós pegamos uma parte do material e distribuímos ele aqui para você poder consultá-lo. Não é o curso original, você não vai ter certificação deles, mas você pelo menos vai poder estar aprendendo as questões todas que nós aprendemos lá. E eu tinha falado para vocês aqui do lado que nós temos aqui uma espécie de dicionário. E olha aqui, estão percebendo que existem algumas notas aqui, tá vendo? Se você clicar ou chegar com o mouse, só encostar aqui, ele abre as informações que estão aqui e você pode ver que essas notas então são úteis para você estar consultando. Às vezes eles são notas maiores, às vezes notas curtas ou às vezes pequenas indicações como essa que você acabou de ver agora, tá? Então, não se deixe de enganar, essas notas são úteis, elas podem apresentar grandes definições e te remeter a novos textos, e eles são resumos das informações que você vai estar sendo alimentado ao longo desse treinamento. Agora a sua pergunta é, tudo bem, Renato, eu quero ter esse mapa mental com apoio, eu não quero só ver ele aparecer nos vídeos, eu quero trabalhar ele, quero até conhecer e quem sabe até desenvolver meus próprios mapas mentais conceituais em outras disciplinas. Qual é a ferramenta? Essa ferramenta está aqui no nome aqui, é essa tal de Xmind, tá? E aqui se você ver, eu estou utilizando nesse momento, tá? Aqui esse é o logo deles, tá? Estou usando a versão 8 e vou incentivar você que você baixe no site oficial deles. Ah, não consegue ler aqui? Não tem problema, vamos voltar ao nosso site, a nossa plataforma da instituição, que você logo vai ver que eu já preparei lá um link para você. Estamos de volta ao site da instituição e aqui você vai ver na aula 1, aqui está o link para baixar aquele arquivo que vocês viram lá, mas esse não é o software você vai encontrar nesse link aqui. Download para o software Xmind, tá? E você clicando ele, instalando ele no seu equipamento, você vai estar apto a manipular, a ler com mais facilidade esse nosso mapa conceitual, o nosso resumo de tudo isso que nós vimos, tá? Quando você baixar alguma coisa aqui que é o arquivo que eu coloquei, ele sempre terá a seguinte informação, o tamanho do nome do arquivo. Tá vendo aqui, ó, nome. Então, para você conferir se você teve uma baixa completa, se seu download foi bem concluído, você tem aqui o tamanho do arquivo que você espera receber no seu equipamento. Crie uma pasta para isso e você vai se sentir bem organizado. Além disso, eu falei para vocês que o nosso curso foi criado em 8 módulos.
Nesse caso aqui você está vendo que eu digo que aqui você tem um resumo dos 7 módulos. Aqui você vai encontrar uma espécie de livro com só, como você pode ver aqui, um PDF, né, de 117 páginas para você ler ao longo dessas semanas de treinamento aqui. Vamos dar uma rápida olhada nesse PDF que você tem. Eis aqui o PDF que eu comentei agora há pouco. Então ele está formatado, estilizado com o meu nome, com logos aqui do lado, né? E basicamente cada módulo apresenta uma subdivisão em tópicos ou subcapítulos, como você queira chamar, de tal forma que você pode estar lendo toda a informação que está aqui para acompanhar as apresentações em PowerPoint, que daqui a pouco eu vou falar. Importante lembrar que esse material foi produzido para ser um apoio, ele sintetiza, ele resume aquilo que você vai encontrar nos PowerPoints que daqui a pouco eu vou estar demonstrando, tá? Então você pode perceber que a cada vez que há uma mudança desse subcapítulo, aparece uma linha aqui e a numeração está aqui para facilitar a sua visualização do processo todo aqui, tá? Em geral, você terá bastante leituras aqui e também quando você mudar de tópico, de módulo, né? Lembra, são 7 módulos de gestão de projeto, mas quando você terminar esses módulos aqui, por exemplo, vamos mudar do módulo 1 para o módulo 2, aparece de novo esse pergaminho aqui, dizendo quais são os próximos subcapítulos que nós estaremos estudando ao longo de todas as nossas 20 aulas. A maioria delas serão dedicadas à gestão de projeto. Portanto, se você faz uma pequena conta agora, você fala, poxa, são 7 módulos e ele tem quase 20 aulas, então é natural de se esperar que alguns módulos maiores sejam subdivididos em uma ou duas ou mais aulas, de acordo com o tamanho, de acordo com a proporção do tamanho da informação recebida. Assim você terá uma leitura confortável dessas 117 páginas, junto com os demais materiais, claro, sem dúvida nenhuma, tá? Que você poderá estar fazendo ao longo desse treinamento, tá? Então, tenha um leitor de PDF no seu equipamento, porque o material será fornecido em formato PDF, como você está vendo aqui, tá? Novamente, quando você mudar para outro módulo, o pergaminho do módulo seguinte vai fazer toda a diferença na apresentação. Vendo aqui, está demorando um pouco, olha. Módulo 3, sabemos que entramos em um novo módulo, esse aqui com um pouco mais de divisões, tá? Subdivisões, e você poderá estar acompanhando isso. Vamos voltar agora ao site da instituição. Como você pode perceber, além desse resumo dos 7 módulos, também na primeira aula estão anexados 2 guias, 5ª e 6ª versão, produzidas por um instituto que vai ser citado o tempo todo aqui, o Project Management Institute, que na realidade nada mais é do que uma grande entidade especializada, quer dizer, se tornou referência mundial em gerenciamento de projetos, em gestão de projetos. Inclusive, as empresas, quando contratam um profissional de gestão de projeto, quase sempre, mas assim 99,9% das vezes vão exigir que a pessoa tenha um certificado emitido pelo PMI, esse instituto, atestando que você é uma pessoa habilitada nos conhecimentos de gestão de projetos, e então é apto para poder gerir um projeto numa empresa. Isso é um certificado, vamos dizer, que funciona mais ou menos que nem a OAB tem para os seus advogados, o Conselho de Medicina para os seus médicos e assim por diante. Quer dizer, é uma espécie de atestado de que você está tratando com uma pessoa que tem os conhecimentos para isso. Vamos dar uma rápida olhada nesses PDFs que você vai poder baixar para você ter uma pequena noção do que nós estamos falando. Temos aqui os dois colocados lado a lado. Vamos começar observando a 5ª edição e queremos dar para isso uma olhada um pouco mais apurada. Como você vai perceber, essa 5ª versão está muito melhor impressa, tá? E por isso que ela foi mantida nesse site, porque ela está bem organizada. Como você pode ver aqui,
A quinta edição tem um volume considerável de páginas, tá? Se você observar aqui com o índice, você vai descobrir que nós estamos falando, está crescendo o número de páginas, né? Chegamos a mais de 669 páginas, tá? Esse é o guia que foi emitido para te ajudar a estudar para conseguir aquele certificado que eu falei lá do PMI. Se você realmente sentir depois dessa aula, desse treinamento, dessa disciplina, que você deve enveredar pela especialização de gestão de projetos, você não escapará de ter que ler este manual ou o mais atualizado. Nós já falamos que existe a sexta versão, então vamos conhecer também agora a sexta. Só observação, número exato de páginas 595 da quinta edição, e já na sexta edição aumentou-se um pouco mais para 762 páginas. Claro que não está tão bonita a apresentação ainda, tá? Mas pelo menos ele está em PDF, tá? Isso é fato, né? A sexta edição apresenta também um monte de informações iniciais. O seu índice está praticamente igual, só que ele apresenta algumas novidades que não serão alvos de comentários nesse momento, nesta aula. Mas você tem tudo à sua disposição para você se divertir, tá? Ter bastante especialização e perceber de que isso aqui realmente é uma especialização que os profissionais costumam ser muito bem remunerados. Estamos falando de remuneração fácil, acima de 8 mil, normalmente na faixa de 12 a 15 mil é o que eu ouço mais falar. Então, se você tem interesse, por favor, baixe tudo isso aqui. Não é uma leitura que eu estaria obrigando para esse treinamento, para você passar na disciplina, mas estaremos incentivando você sempre a ler isso para conseguir o certificado, se você assim o desejar. Ele é pago, é como se fosse um certificado de atestado mesmo de sua capacidade para essa profissão ou para esse cargo, tá? Mas fica aí. Então, aqui agora nós encerramos a demonstração. Lembra-se, esses dois PDFs estão à sua disposição para baixar e você ter como referência, mais uma vez, principalmente se você for uma pessoa que está querendo essa certificação. Mas também poderemos consultar algumas coisas aqui ao longo do treinamento. Voltando ao que já está na plataforma nesse momento, tá? Nós queremos tratar agora qual a melhor forma de você, recebendo tanto material que eu tenho para lhe passar, como que você pode se organizar, como que você pode se estruturar para estudar para essa disciplina e não entrar em confusão. Então, para isso vamos começar pela aula 2, que ela já está melhor organizada. A primeira coisa que você tem que baixar é uma apresentação em PowerPoint. Nesse caso aqui do módulo 1 você tem 108 slides para estar olhando, tá? E você abaixará isso, você fará o download disso, você baixará isso para o seu equipamento. Depois você terá que baixar um resumo, depois alguns destaques do PowerPoint, depois um pequeno quiz que era feito antigamente em sala de aula com os alunos para o treinamento, tá? E eventualmente alguns anexos, que nesse caso aqui não estão, não há mais nenhum anexo aqui após esse GP01. Então, eles são numerados de 01 a 07, tá? Eu gostaria de apresentar eles para vocês sumariamente, rapidinho agora aqui, para você ter uma ideia do que você vai estar baixando. Como foi dito, a primeira coisa que você vai baixar e ver é uma apresentação em PowerPoint. Uma apresentação que você está vendo aqui, a capa do módulo 1, tá? Passamos rapidamente e vemos que nós copiamos algumas coisas da Cato para você, e você terá que acompanhar a história toda lendo ela aqui. Nesse caso, Marcos e Kátia são dois. O Marcos, ele vai querer produzir um filme, né? E a Kátia vai ser uma pessoa, uma executiva que está tentando patrocinar ele ou não. Então, através da leitura que você viu aqui na caixa baixa, você tem condição de acompanhar a história, e ele, é claro, tem um pouco de bate-papo, mas realmente ele acaba entrando em todas as coisas
que nós apresentamos naquele resumo lá, tá? Então, leia essa história, tem aquele resumo lá de 117 páginas do lado e você vai ver que você vai encontrar toda a informação que precisa para poder estudar. Esse caso aqui nós temos uma apresentação com 108 slides. Não significa que todos têm 108, alguns têm mais, outros têm menos, tá? Mas a segunda coisa que você terá para apoio é um resumo, que nós vamos mostrar agora em seguida. Baixado em formato PDF, você encontrará sempre cada um dos módulos resumidos. Esse módulo aqui foi resumido em apenas 2 páginas e eu garanto a você, é muito sintético, tá? Você não terá capacidade de estudar tudo através deste resumo de 2 páginas. Você terá que entrar realmente no detalhe, que você vai encontrar informações tanto na apresentação como no livro texto, que naquele de 117 páginas, aquele resumo que eu passei para vocês. A grande vantagem é que, para te ajudar também com a apresentação, que também não deixa de ser longa, nós preparamos também um resumo que eu vou mostrar logo em seguida. Nesse momento você está vendo exatamente o resumo que eu lhe comentei, ou seja, do PowerPoint, aquela apresentação, por exemplo, de 108 slides que eu comentei agora há pouco que nós temos, nós extraímos as imagens, trechos, partes daquela apresentação, que são as mais relevantes, que são as que realmente têm conteúdo. Tirando todo aquele blá 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 de bom dia, vamos à lanchonete, vamos conversar, não sei o que mais, de perda de tempo, ou seja, focando na informação útil para a nossa teoria. Esse caso aqui, aqueles 108 slides foram resumidos em 5 páginas. Essa é a segunda página que você vê agora. Terceira, imagens que você vai encontrar ao longo daquela apresentação. E que você sabe, foram subdivididos em capítulos, como está dito, como está informado aqui em cima. Vamos ver se nós conseguimos agir. Isso, ó. Temos aqui essa informação aqui que nos mostra que esse módulo foi dividido em 5 partes. A primeira parte inicia logo, mas quando você encontra, por exemplo, 2 amarelos, significa que nós entramos na segunda parte. Tá? Quando nós mudamos para a terceira, quando nós encontramos o número 3, que está aqui. Está percebendo? E depois, quando é que mudamos para a quarta parte? Quando encontramos o quarto. E o quinto anuncia a chegada da última parte. Ou seja, uma pequena forma de você também se localizar, não só dentro daquele PowerPoint que você vai ver da apresentação, como do próprio resumo que você também tem, e você vai reencontrar muitas vezes esse material escrito novamente com outra informação. Quando você terminar de estudar o módulo, é hora de começar a fazer alguns testes. Então, isso aqui foi preparado para ser, normalmente no passado era feito em sala de aula, e nós colocamos ele aqui para os alunos novamente poderem aproveitar. Então, como você pode ver, existe aqui escrito em branco, em amarelo, desculpa, a resolução dos exercícios do grupo deste módulo. Então, se você avançar, é uma apresentação em PowerPoint, que você só dispara ela, são 15 slides, né? Você vai respondê-las aqui. Você percebe que existem perguntas que foram tiradas daquele treinamento lá que eu mencionei. Você responde. Aqui você está vendo que não estão sendo mostradas as respostas. Quando você quiser resolver tudo, você vai aqui e clica. Se você falar, quero voltar à primeira questão e quero refletir, o slide volta, a apresentação do slide volta para a página 2, no caso aqui, no slide 2, e você revê todas as questões. Estando satisfeito, você clica depois no resolver tudo, e aí sim, você passará a ter a resolução das apresentações, que eu aqui estou passando rápido para que você não tenha que visualizar as respostas, tá? O importante é você treinar para você mesmo fazer o seu autoaprendizado de tudo isso, tá? Estamos de volta aqui ao site da instituição para mostrar que, basicamente, essa sequência do que nós falamos de baixar materiais e tudo mais, continua se mantendo nos outros módulos. Eu vou mostrar agora o módulo 2. A primeira coisa que você está percebendo aqui, você deve baixar a apresentação em PowerPoint.
Depois, aquele resumo em PDF vai aparecer para você, para ajudar você a resumir ou acompanhar aquele material que está no PowerPoint. Em seguida, você tem os destaques do PowerPoint, ou seja, aquelas imagens que eu pego do PowerPoint, que são o conteúdo sem blá blá blá, sem enrolação, sem historinha em si, ou seja, a teoria que interessa mesmo. Depois você pode perceber que há novamente um quiz de rápidas avaliações, ou seja, é o quiz que a gente dava antigamente em sala de aula, que é o quiz que é dado após o treinamento teórico naquele PowerPoint, tá? Às vezes pode acontecer que na apresentação sejam citados ou haja baixa, ou haja a citação, ou haja a disponibilização de material adicional. É o caso desse módulo 2, que você pode perceber que existe aí em sequência, que ainda deve ser baixado as primeiras decisões no formulário de avaliação de Kapner e Trog, tá? Assim como um exemplo preenchido dele. Então, esses dois aqui são PDFs que estão também para serem baixados e que eles, na realidade, apareceram ou foram citados durante a apresentação em PowerPoint. Então, para você não ter que ficar com uma imagem muito distorcida ou muito fraca, ele foi ampliado, ele foi devidamente formatado para você poder ter um melhor acompanhamento. Se você está achando um pouco confuso, eu vou só fazer o seguinte, eu vou separar numa janela no meu gerenciador de arquivos, os arquivos que você viu agora desse módulo 2 que devem ser baixados, e você vai perceber um pequeno truquezinho que eu quero lhe apresentar. Nessa pasta que contém todo o conteúdo do módulo 2, você pode perceber, a primeira coisa que você tem que fazer é ver essa apresentação, tá? Que aqui tá com o nome de As Primeiras Decisões, tá? E essa aqui é uma apresentação em PowerPoint. Os demais itens que vão ser baixados têm a seguinte característica, eles estão numerados. Tá percebendo? 200, 201, 2, ou seja, é a sequência do que você deve estudar ou que você deve utilizar de material de apoio. Então, lembrando que a apresentação em PowerPoint é a primeira coisa servida. Temos aqui um resumo, temos aqui aquelas vamos dizer, destaques do PowerPoint, o PowerPoint, um novo PowerPoint com a resolvido dos exercícios que aparecem para testar os seus primeiros treinamentos dentro da teoria. E aqui no caso você teve aqueles dois anexos que eu já mencionei, eles estão citados aqui e você pode perceber que eles estão à sua disposição para serem lidos. Voltando ao nosso site de apoio, né, o site da instituição, eu queria chamar a atenção de vocês de que após os módulos, quando eles se encerram, existem alguns quizzes GPRO 001. Se você lembra de mim, se você já teve aula comigo, normalmente você sabe que eu tenho já alguns formulários em Google Forms, né, preparados com quizzes, que eram, inclusive, não só utilizados nas matérias que vocês já passaram comigo, bem como nesta também havia essa forma de trabalho. Esses quizzes agora não valem para nota, eles estão à sua disposição para seu treinamento. Você fez, você viu o PowerPoint, você viu o resumo, acompanhou os destaques do PowerPoint, foi no livro texto, anotou as informações que precisava, fez o quiz de teste de sala de aula e agora é hora de você testar os seus conhecimentos. Claro que haverá também nesse site da instituição alguns quizzes, mas eu resolvi deixar livre para você também fazer aqueles quizzes que antigamente eu exigia dos alunos na forma presencial. Então vamos supor que você vem aqui na aula 3, né, que está aqui indicado, e existe o quiz. Basta você clicar aqui que você vai ver que o sistema vai redirecionar você para lá. Como eu já me cadastrei antes, tá? E eu já tenho aquele formulário respondido, nós vamos ver como ficou a minha resposta no caso. Cliquei e agora você vê que eu já respondi, porque ele tem o meu login no caso, que eu usei para fazer a resposta, tá?
eu tenho a grande vantagem que eu posso editar a minha resposta e eu posso ver a pontuação. Quando vocês tinham os treinamentos anteriores, vocês não tinham essa opção de ver pontuação. Na ver pontuação, quando você clicar ele aqui, você vai poder ver tudo que você respondeu e ter uma ideia se você já acertou tudo ou não. Vamos ver como é que eu fui nesse caso aqui. Cliquei em ver pontuação e você pode ver que de um total de 16 pontos, eu acertei 15, uma boa pontuação. Mas digamos que eu quisesse ser perfeito, que eu quisesse chegar e acertar tudo, tá? Você sabe que você pode voltar e editar aquelas suas respostas, que nem você sempre fazia comigo, né? Agora, o que você tem aqui? Você tem, quando você entra nesse ver pontuação, que ele mostra tudo que foi respondido pelo candidato, no caso, no caso aqui, né? No aluno, né? Eu era o Zé Gabarito, né? Respondi aqui algumas coisas, vi as instruções e agora eu passo a ver a pontuação nessa seção. Aqui eu vejo as respostas em verde, são aquelas que eu acertei. Eu vou esconder aqui a resposta para você não ficar olhando muito, né? Para você depois poder responder corretamente, que você também vai ter que responder por isso aqui, tá? Então aqui você pode perceber que estando em cor verde, eu acertei. Como eu tenho de 16, 15 eu acertei, 15 vão estar com verde. Então eu preciso só descobrir qual é aquela que está com vermelho e saber qual foi a que eu errei. Vamos ver aqui. Opa, aqui está. Provavelmente eu errei essa aqui, tá? Qual a correta definição de projeto? E aqui nós temos agora que ver que eu não respondi corretamente. Então agora é a hora da gente voltar naquela tela anterior e estar procurando entrar nela e descobrir qual é a minha resposta que eu tenho que alterar. Aqui estamos de volta onde nós estávamos. Agora eu posso editar a minha resposta. Tá? Já sei que eu não preciso responder tudo de novo, né? Vocês já foram treinados nisso várias vezes. Então é só avançar até a gente achar aquela questão onde eu errei essa aqui, né? Então vamos ver, eu não vou comentar muito rápido com vocês, já vou corrigir para a minha informação correta, lembrando que você vai receber esse embaralhado, portanto não na mesma sequência que eu. E agora eu envio a minha resposta. E ao ver a minha pontuação agora, constato que eu acertei tudo. Então eu pude fazer o meu treinamento, pude estar sendo aprovado e tudo mais aqui nesse treinamento. E agora não tem mais questão escrita em verde, tá? E às vezes apareceram até comentários de apoio para você estar revisando e estudando maior, tá? Essa ferramenta continua à sua disposição. Dessa vez ela não vale pontos, tá? Ela não será atribuído valor por você fazer ou não. Se você não fizer também, ninguém saberá, ninguém precisará interferir na sua avaliação com isso, tá bom? Então esteja fazendo isso porque vai ajudar você só a reter cada vez mais a sua informação. Claro, não tem prazo. Você sabe que o prazo é o final do curso, então faça à medida em que você está tendo a evolução dos conhecimentos, a apresentação dos módulos, das aulas, e você será bem sucedido. Só um último lembrete em relação aos quizzes facultativos, lembrando que o Flubaru vai continuar te mandando a resposta conforme você foi treinado nos semestres anteriores. Então fica tranquilo que o Flubaru continua ativo te mandando as respostas. Agora, é necessário que você vá lá e se apresente e responda. Lembrando, não há nenhum impedimento que você faça esse grupo, não há nenhum impedimento que você faça esse duplo, em trio. O importante é que cada um se apresente isoladamente para o preenchimento do seu quiz e poder, então, assim, estar testando o seu aprendizado. Uma das coisas que talvez você esteja se perguntando, e a avaliação, como é que vai ser se o quiz não vale mais ponto? Nós seguiremos estritamente aquilo que for determinado pela instituição, pela Faculdade Pascoal Dantas. Então, não vamos fazer pontuação, valorização da sua participação pelos quiz, vamos ter apenas aquilo que a instituição demandar. Se ela demandar apenas provas, serão apenas provas. Se ela demandar avaliações presenciais ou
à distância, também serão respeitadas as normas da instituição. Fique de olho no que a instituição está mandando. Avisos serão colocados aqui nesse site, por isso que eu falei, leia os avisos que estão na primeira parte acima, tá ok? Por fim, antes de encerrar, eu gostaria de falar de alguns bônus, de algumas coisas a mais que você vai encontrar após a 20ª aula. Está vendo aqui que está assinalado que a 20ª aula ainda nem conteúdo recebeu na altura que eu estou editando esse vídeo, né? Mas nós já deixamos alguns bônus para vocês. Eu queria destacar o primeiro bônus, que é um treinamento in company, ou seja, um treinamento que eu dava em 1983, né? Quando eu ensinei essa arte, vamos dizer, de gestão de projetos, porque eu fui superintendente de projetos de uma consultoria. E nós fizemos um treinamento para vender, claro, serviços também, né? E também para conseguir aproveitar o nosso know-how, um treinamento onde nós ensinávamos um pouco de MS Project, que é a ferramenta especializada indicada para a gestão de projetos e que você deveria conhecer se você vai se tornar um executivo que vai trabalhar com isso. Então, esse treinamento in company era um treinamento que eu lecionava ao longo de 20 horas in company. Na realidade, vamos ser práticos, eram 5 manhãs que você dava, ou 5 tardes, 5 noites que você dava numa empresa, ou seja, você tinha 4 horas de aula por dia, 4 vezes 5 dá 20, e esse material que eu guardei daquela época, eu coloco aqui à disposição. Está do jeito que estava formatado naquela época, não houve nenhuma modificação, mas ele é dividido na seguinte situação. Primeiro você tem um workshop, que é uma proposta do treinamento para a empresa. Depois você terá o conceito de um projeto, para você reforçar o conceito, que você inclusive vai ver isso no nosso módulo 1 do treinamento, da aula normal, né? Depois, o que seriam tarefas num projeto, as atividades, um pequeno estudo sobre recursos utilizados num projeto, calendários num projeto é a quarta parte, depois etapas, as normas para você elaborar um projeto, depois a resolução de conflitos aqui não pessoais, mas conflitos técnicos na alocação de tarefas e recursos e calendários, tá? Depois, por fim, falaremos de um acompanhamento de projetos e das formas em que nós podemos visualizar um projeto. Um projeto tem várias formas como você pode apresentar informação para as pessoas. E por fim, um treinamento sobre reuniões bem-sucedidas, que uma das coisas mais importantes que um executivo tem é realmente apresentar-se para reuniões, e as reuniões devem ser produtivas, deveriam ser bastante efetivas. Então nós temos um treinamento bastante bem feito naquela ocasião. Claro que as imagens são daquela época, sem dúvida nenhuma, mas isso também faz parte do nosso 8º módulo, onde nós falamos exatamente de jogos de empresas. E uma das coisas importantes para você descobrir como você está indo na prática simulada de gestões é que você vai ter que conduzir boas reuniões com o passar do tempo, tá bom? Então, eu sugiro que você baixe esses 9 slides, esses 9 PowerPoints, tá? Volto a dizer, estão naquela forma bem primitiva de vários tempos atrás, utilizando imagens tiradas do MS Project da Microsoft, né? A ferramenta adequada para você fazer isto aí, tá bom? Outro bônus que a gente conseguiu deixar à disposição de vocês é um próprio treinamento na ferramenta MS Project, material produzido pela própria Microsoft. A primeira coisa é um guia com 6 páginas de como usar o nosso MS Project, e o outro é um treinamento em 576 páginas que a própria Microsoft disponibilizou para você. Vamos dar uma rápida olhada? Olha aqui. Aqui estão as 6 páginas que vão ensinar rapidamente você, em português, a utilizar a ferramenta. Estamos falando da versão 2013. Talvez você encontre algo mais atual na internet, mas a 2013 já é bastante complexa por si só e você vai ter bastante trabalho já com ela, tá? Quanto ao outro anexo que você vai poder baixar, que é o guia
da Microsoft, das 576 páginas, ele está aqui todo, só que infelizmente dessa vez você terá que vê-lo em inglês, mas ele está bem fácil de você chegar, de você poder acessar, de você poder estar acessando ele aqui através desse índice, né? Clicando nele você vai já direto para a página, tá? Tá percebendo como é rapidinho o acesso? A única coisa, está tudo em inglês, então boa sorte se você for treinar bem o seu inglês, tá bom? O próximo bônus é um conjunto de videoaulas tirado do canal Pedro Junqueira, onde ele aborda várias situações, ensinando através de telas a manipular ou a operar o MS Project, vindo desde uma introdução, criação de recursos, inserindo tarefas, alocação de recursos, resolução de superlocação de recursos, os recursos materiais e fixos, tentando dar uma pequena distinção o que é cada um, o que é uma baseline, que nós também vamos ver no nosso treinamento, como é que a gente controla custos, a criação do caminho crítico, o CPM, Critical Path Method, e gravando a macros, que talvez seja útil para quem vai uma parte mais de programação pesada, e a questão de valor agregado. Essas aulas todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estão à sua disposição. Mais uma vez, foi utilizado aqui o software na sua versão 2013, mas você pode lá talvez encontrar já coisas mais recentes na internet, mas essas aqui pelo menos eu aconselho, eu acho que elas são, a única coisa, ele realmente fala muito rápido, ele passa muito rápido essas aulas e claramente a intenção, na minha opinião, é não só apresentar, mas também incentivar você a adquirir o curso completo que ele quer vender através desse, vamos dizer, chamariz, dessa propaganda, desse pequeno probatório que você tem, de pequenas amostras do conhecimento dele, tá? A ferramenta, eu volto a dizer, é muito poderosa e muito ampla e não dá para a gente ensinar ela aqui no EAD, tá? Então, fica à sua disposição para você treinar se você realmente quer enveredar em ser um gestor de projetos certificado e tudo, tá bom? Como último bônus a apresentar nesse vídeo, quero falar de um material que eu peguei do meu mentor, do meu professor que me preparou para a vida acadêmica, professor Antônio Carlos Marques Matos. Aqui está ele, tá? Ele é da GV, foi treinado por ele 9 anos e ele preparou muitos materiais bons e ele lecionava uma parte disso também lá na outra faculdade, né? E a primeira coisa que eu tenho aqui é um PDF de 19 páginas dele, ensinando a técnica de PERT. PERT nós vamos ver ao longo do treinamento, é a forma de você fazer uma rede de atividades e colocar numa sequência. Houve uma abordagem inicial militar disso, mas agora já é bastante conhecido das empresas. Mas além vamos dizer, da apresentação propriamente em PDF, você também terá um PowerPoint, que é uma aula que ele também lecionava naquela ocasião, tá? Depois você terá um livro de 30 páginas aqui das técnicas dele e modelos de programação. Isso aqui é para quem quer realmente se tornar um especialista em programação de rede. Eu confesso que achava essa anotação bastante complicada na época que eu estudei, mas depois que você mexe, ela se torna extremamente amigável. Mas eu não vou dizer que não fico com, vamos dizer, saudade de fazer tudo na mão como eu fazia. Graças a Deus temos o MS Project que nos ajuda a resolver essas questões todas eletronicamente, tá? No final você também terá algumas leituras complementares do site Papo GP, tá? Que nós vamos estar recomendando, tá? Esse é o nosso material que já está no seu site, que você já pode estar fazendo consulta. Bom, depois de dizer tudo isso, e o vídeo realmente ficou mais longo do que talvez fosse o indicado para uma apresentação, mas eu prefiro ser um pouco mais detalhista com você, é o seguinte: você sabe que todo esse material está à sua disposição, tudo depende muito de você estar se comunicando também comigo através dos fóruns, através também da minha presença física na faculdade, nos dias em que eu estou presente. Então, não deixemos de manter contato, não deixemos de fazer as coisas, porque
há muita coisa a ser feita aqui. Além disso, estarei inserindo em todas as aulas vídeos que estarei eu apresentando a teoria como eu apresentaria normalmente numa sala de aula, tá? Claro que se tiver muita coisa a ser lida, claro, eu vou deixar que você as leia para que o vídeo não fique muito longo e você também não se desanime de me acompanhar. Mas o fato é o seguinte, temos um longo trabalho pela frente, eu acredito que você vai descobrir que gerenciar projetos é uma coisa complexa e por isso que se paga muito bem um profissional que venha fazer parte desse time precioso, tá? E o meu desejo é que você não só aprenda a técnica, mas quem sabe que você se entusiasme e vá ser um daqueles que vai até partir para certificação no Project Management Institute, no PMI, tá ok? Ok, ficamos aqui nessa aula aqui, nessa aula de apresentação, e agora convido você a não só baixar o material, já organizá-los, aproveitando que eu coloco tudo também em forma numérica, de forma que na ordem numérica que aparece as coisas é a ordem que você vai consultar, exceção feita as apresentações do curso, dos 7 módulos, que estão no PowerPoint numa outra ordem alfabética, tá? Mas estão numerados em sequência, tá? Espero que nós possamos ter um belo treinamento e que você seja bem sucedido. Um abraço, ficamos por aqui. Professor Renato se despedindo. Um abraço!